Fala galera, aqui é a Verena do Vem Próximo Destino e neste vídeo vamos falar sobre cidadania italiana. E eu vou trazer aqui nesse vídeo um amigo meu que mora lá na Irlanda, o Claudinei, que acabou de tirar a cidadania italiana dele e vai explicar todo o processo e tirar todas as dúvidas relacionadas ao processo de cidadania italiana. Vem comigo conferir! Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva agora, ative o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo relacionado à viagem que eu tenho compartilhado aqui com muito carinho com você. Olha só, eu também tenho uma lojinha no meu Instagram, @VemPróximoDestino, com produtos de viagens, ó. Tem a camiseta, tem caneca para pintar com mapa mundi, mapa do Brasil, que vocês podem se divertir. É só me chamar lá no @VemPróximoDestino que eu ficarei muito feliz em atendê-los. Logo, logo estarei lançando novos produtos que tem lá a minha sacolinha no Instagram, então fiquem atentos que em breve vai ter coisa nova por lá, tá certo? Chega de conversa e já vamos convidar, né, o meu amigo Claudinei para entrar aqui nessa conversa e explicar tudo sobre cidadania italiana. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Depois eu entro em contato com você e esclareço, né, todas essas questões. Nós vamos buscar abordar tudo para ajudar você que tem a vontade de adquirir a cidadania. Vamos lá, o Claudinei já está esperando. Vamos ver aqui. Olha aqui, ele chegou, gente, depois de muita dureza para gravar esse vídeo. Estamos aqui penando, né, Claudinei? Amigo, seja bem-vindo aqui ao canal Vem Próximo Destino e desde já eu te agradeço, né, por você estar aqui esclarecendo dúvidas. Funciona o processo para adquirir a cidadania italiana, tá? Muito obrigada pela paciência, Claudinei, amo você. Imagina, eu quero prazer estar com você. Obrigada, viu, amigo? Gente, para quem não sabe, o Claudinei que me convidou para ir para aquele hotel chique lá no Adare Manor, que a gente teve um jantar super bacana, né, que tá aqui em cima. Eu vou deixar o vídeo pro pessoal conferir depois como é o Adare Manor, viu? Foi ótimo, né? Foi gostoso aquele dia, né? Foi ótimo, uma experiência incrível. Então chega de conversa, vamos direto ao assunto que o povo tá curioso. Então, tô aqui já com as minhas anotações e aí eu vou te perguntando, você vai respondendo conforme você teve a experiência lá na Itália, tá bom? Okay. Então, qual que é o seu grau de parentesco com o italiano? Eu sou a 5ª geração depois do italiano. Meu tavo. Ah, tá. E por que você decidiu, assim, dar o início a esse processo e conquistar a cidadania italiana? Teve alguma coisa? Tudo começou quando eu estava meio cansado do Brasil, sabe? No Brasil eu tinha meu trabalho, minha casa e tudo certinho. E aí só que eu não estava muito feliz no Brasil. Decidi falar, vou fazer alguma coisa fora do Brasil, não dá para ficar aqui. Então, assim, eu sempre ouvi dizer que na minha família tinha um italiano e tal, mas eu não sabia quem era. E aí eu comecei a procurar os documentos e vim para a Irlanda estudar inglês. E aí eu falei, se eu gostar da Irlanda, da Europa, eu tiro a cidadania. Se eu não gostar, eu vou investir nisso, porque é uma grana alta e tal, etc. Quando eu cheguei na Irlanda e aí fiquei apaixonado, falei, não, vou ficar por aqui mesmo, e aí vou correr atrás do documento. Daí foi quando eu decidi, não, vou fazer cidadania, porque eu preciso ficar aqui depois que vai ser meu visto de estudante. Legalizado, né? Você fez os 3 cursos aí na Irlanda e depois disso que você foi lá para a Itália. Tá certo? Foi. Fiz os 3 cursos, porque eu tive alguns problemas em relação a... Teve um documento que eu demorei muito tempo para encontrar. Isso que eu ia te perguntar. Demorou muito o processo? Desde que você tomou a decisão, vou tirar a cidadania italiana, quanto tempo mais ou menos durou esse processo? Então, é um processo um pouco demorado, às vezes. Você depende de cartório, da boa vontade de cartório. Coisas agora mudaram no Brasil em relação a isso. Um cartório consegue achar vários outros documentos, o próprio cartório faz isso. Mas quando eu comecei, não tinha isso. Então, eu comecei procurando, peguei a minha certidão, da minha mãe e da minha avó, que eu já sabia onde estavam, do meu avô, no caso, e comecei a procurar depois. Só que quando você chega na parte dos mais velhos, é complicado, às vezes, para achar, porque às vezes não tem o óbito e às vezes não tem a certidão de casamento ou nascimento, não fala muita coisa, vamos procurar. Tem alguns sites que ajudam bastante. Um se chama Family Search, que tem muitos dados lá. É um site dos Mormons,
eles têm dados muito antigos do mundo inteiro, de várias pessoas. Tem outros sites que ajudam a procurar bastante assim. E aí, o meu problema é que eu demorei um tempo maior, porque uma certidão que eu precisava era de uma região no meu estado, uma cidade que não existe mais. E naquela época não tinha cartório, era só documentos de igreja. Então, eu não conseguia achar isso. E aí, eu conversando com uma amiga minha, que tem um amigo que é historiador, e falou assim, não desiste, procura na Diocese de Vitória, que é a minha cidade, lá no Espírito Santo, que você vai achar, os documentos estão todos lá. Aí foi onde eu fui na Diocese e realmente estava lá o documento. A igreja fechou, mas o documento é sempre enviado para uma igreja maior, a matriz da cidade, da região. Sim. Então, todo esse processo durou mais de um ano, menos de um ano? Demorei 1 ano e 4 meses, exato. 1 ano e 4 meses. Para ter todos os documentos. Mas isso porque eu demorei... Esse único documento que foi mais difícil, só ele demorei quase 1 ano. Os outros foram muito rápidos. Eu tive um entrave aí para encontrar. Mas tem gente que consegue com mais facilidade, tem gente que a geração não é tão longa, é a terceira geração, é a quarta geração, é mais fácil de encontrar. E não tem tantos problemas para encontrar documentos assim, sabe? E aí os cartórios conseguem encontrar, não é documentos que estão em igrejas, então fica mais fácil. Entendi, bacana. E quando você juntou toda essa documentação, estava tudo ok, você foi para a Itália. Para qual cidade? Então, aí depois que eu juntei toda a documentação, aí eu tive que traduzir e apostilar, que é uma coisa que é obrigatória para a Itália. E aí tem os tradutores juramentados no Brasil, né? Que são pessoas que têm que ser juramentados, senão a Itália não aceita. Mas é muito fácil encontrar toda a região no Brasil, você entra no consulado italiano da sua região mais próxima, e lá tem quem são os tradutores juramentados. Sim. E também na internet também tem umas empresas também que elas fazem, tem os anúncios lá, elas fazem isso já só trabalham com esse tipo de coisa. Entendeu? É mais fácil. E você aí, foi para qual cidade? Eu fui para a Itália, eu fui chamada Rovigo, para a região de Rovigo, que fica 1h30 de Veneza. A cidade em si se chama Ariano, que é uma cidade comédia, uma cidade de 5 mil habitantes. Tem zero coisa para fazer, mas assim, zero coisa para fazer, assim, foi... Mas eu fui já sabendo disso já, sabe? E parei para ir com uma graninha para fazer umas viagenzinhas, logo que o vigílio passasse e tal. E aí eu conheci Milão, conheci Veneza, conheci a cidade onde meu antenato nasceu, é muito legal, muito bacana ter esse... Mas você tem que tirar a cidadania na região do seu antepassado ou não? Por exemplo, seu antepassado pode ser lá de Roma, você pode dar entrada lá em Milão, por exemplo. Desde que seus documentos estejam corretos, qualquer comune pode fazer o seu processo. Você orienta nos menores ou não? Cidades menores, maiores, tem alguma diferença ou não? Isso é muito, na Itália, isso é muito relativo. Cidadania, em alguns lugares, é uma coisa muito fácil de fazer, e em alguns lugares pode ser burocrático e muito difícil. Depende muito da região, do comune, do prefeito, etc. e tal. Então, é uma série de coisas que tem que ser avaliados antes de ir para a Itália, porque tem comune que pede, pela lei, eles têm até 6 meses para fazer todo o processo oficial. Entendi. Só que tem comunes que querem se livrar logo, digamos assim, né? E fazem mais rápido. E tem comunes que não gostam muito de fazer cidadania. Então, eles demoram o tempo máximo para diminuir o número de procura lá no comune, para dar trabalho para eles. Assim, a verdade é essa. Entendi. A sua foi tranquila? A sua comune foi de boa? Eu dei muita sorte, assim. Porque é até importante, eu falei da retificação, da tradução juramentada, porque quando normalmente, sempre tem algum erro de nome, porque quando os italianos chegaram no Brasil, eles falavam italiano, óbvio, né? E quando tinha algum documento, nascia algum filho, alguém ia se casar, as pessoas do cartório não falavam italiano. Então, existia muita troca de nomes, sabe?
Porque, por exemplo, o meu antenato, que é meu tataravô, era Gerolamo na Itália. E no Brasil, ele é registrado como Jerônimo, porque Tá. tinha essa diferença. Então, tem alguns comunes que exigem essa retificação dos nomes, e tem comune que não aceita. Assim, que não pede retificação, que não exige isso. Aí vai muito da região que você vai, do comune, cada um segue uma norma diferente, subentende de uma forma diferente. Entendi. Eu tive muita sorte porque eu consegui um comune que não pede retificação. Você tem os documentos que estejam emitidos dentro de 6 meses e estejam traduzidos, apostelados, pronto. Então não tem muita dor de cabeça, não precisa retificar. E tem gente que tem problema de retificação, que tem que esperar no Brasil, judicialmente, porque tem cartório que não quer fazer. E aí vai muito um processo meio, às vezes, conheço pessoas que foi meio dolorido, assim, sabe? Sim, Mas sim. é porque você conversa no cartório, o cartório não quer fazer retificação. E aí você precisa entrar na justiça, para o juiz mandar o cartório fazer, mas vai muito de região, de cidade, então não tem uma regra, tipo, um cartório tal fez ou tem que fazer, não existe isso, vai muito do entendimento do cartório. Eu tive muita sorte, não, sabe? O meu processo foi muito rápido, eu cheguei na Itália dia 1º de julho, e é até engraçado, porque como eu falei que a cidade que eu estava é muito pequena, eu estava exatamente de frente para o comune, a casa que eu estava. Então, assim, o vigílio nem só dá um tchauzinho na janela para você, para confirmar que você está lá e tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá morando ali, tá bonitinho ali, tá tudo certo. Exato. E aí você levanta de manhã, você vai na janela, tomar um café, olhar para o nada, porque não tem nada, mas enfim. E aí tá sempre te vendo lá e tal, assim. Então ele vai lá, aí você assina um documento, né, de residência, como você tá lá, ele te viu, você está lá. E aí o processo correu, aí o Vigílio manda para o Brasil um documento chamado CNN, que é uma certidão de naturalização, né? E esse documento fala que o seu antenato não renunciou à cidadania italiana. Ah, tá. E aí quem responde esse documento, quem dá essa resposta, é sempre o consulado italiano da região mais próxima, tipo de São Paulo, é o de São Paulo, óbvio, mas o meu, por exemplo, eu sou do Espírito Santo, então quem responde para mim é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Porque que é mais próximo. isso. Então, tem sempre um consulado mais próximo que responde. E essa resposta também varia muito, tem consulado que demora 15 dias, tem consulado que demora um mês para responder, depende muito do consulado. Essa resposta, ela veio antes da visita dele ou depois da visita? Depois. Porque depois da visita dele. Isso. Você chega na Itália, você fala, ei, estou aqui, e aí ele passa pelos comunes que o vigílio vai na sua casa. Eles demoram 2, 3 dias, até 7 dias para ir na sua casa. E aí você assina um papel, ele confere os documentos e manda para o Brasil. E precisa falar italiano ou não? Não precisa falar italiano. Não. Não precisa. Então ele vai lá, confere o documento, você fala ali no português, meio italiano, e já dá para se comunicar. Eu não tive muito esse trabalho, nem essa preocupação, porque eu paguei uma assessoria, né? Então, eu não tive essa preocupação. Mas tem gente que quer fazer sozinho, e aí aprende um pouco de italiano, e consegue fazer... Eu tenho um amigo que mora na Inglaterra, ele fez sozinho. Ele aprendeu um pouco de italiano no Duolingo e se virou sozinho, fez tudo sozinho. Então, só que eu não tive esse tempo e tal. Mas aí, como eu paguei alguém para fazer para mim, para me ajudar, eu não tive essa preocupação, não. Entendi. Ele demora de 1 dia até 3 meses, é isso? É o período da visitação, ou não? Normalmente, esse período de visita, ele varia muito... no Brasil, a gente reclama muito de burocracia e do humor. A Itália é exatamente igual, sabe? Depende do humor da pessoa, depende. Tem muito disso, assim. Mas, normalmente, o prazo normalmente não demora mais de 15 dias para o vigílio passar, se tudo estiver ok.
E normalmente uma semana, tal, mas o prazo máximo para ele passar são 15 dias. Tá, mas por que você tem que ficar morando lá, por exemplo? Tem gente que fala que tem que ficar 3 meses morando na Itália para conseguir a cidadania. Sim, então, o que acontece? Existe uma lei, um prazo legal, que você não pode, você tem que estar na Itália no mínimo 45 45 dias, tá. Isso. Então, por que falam até 3 meses? Algumas pessoas, assessores, falam até 3 meses ou mais. Por quê? Porque se você chega na Itália, se o vigílio demora 15, 20 dias para passar, que ele pode demorar, são 15, 20 dias. Só que começa a contar os 45 dias para você a partir do momento que ele passa na sua casa. Ah, entendi. Entendi. A partir do momento que ele fala assim, o Claudinei está na Itália, e aí que começa o seu processo. Então, só aí você perdeu 15, 20 dias ou um mês, sei lá, sabe? É uma coisa que não é rotineira, mas pode acontecer. Por isso que tem gente que pede mais prazo. Entendeu? E aí depois tem essa questão também da resposta do Comune. Eu sei que os comunes os consulados no Brasil, eu sei que o de São Paulo é o mais rápido para responder. Assim, o de São Paulo e um do Sul, se não me engano, é Curitiba. Então, assim, tudo depende muito de prazo. Eles não fica só na mão do vigília, sabe? Bacana. Ele depende de pessoas também. Ele manda um documento para o Brasil e para ele dar seguimento do processo, ele depende de uma resposta de outras pessoas. E aí, outros italianos... Esse documento vem para cá, né? E depois volta para a Itália. Quando volta para a Itália, aí você já está autorizado a ter a cidadania italiana. Quando você... Deu certo. Só falta você esperar a sua documentação italiana chegar mesmo. Precisa estar lá? Ou pode estar, por exemplo, você está na Irlanda agora. Ou você pode estar em outro país? O ideal é você ficar dentro da Itália. Tá. E aí, quando chega a não renúncia, que a gente chama do Brasil, que chega para o oficial na Itália, você já é 99% italiano. Só fica faltando assinar mesmo os papéis. Existem pessoas que o assessor fala, você pode ir e eu te ligo para você voltar e assinar. Mas isso não é correto. É uma coisa que pode acontecer o seguinte, acontece muito na Itália, do nada, tipo a Polícia Federal no Brasil, fecha um comune para investigação, para fazer auditoria e tal. Se você fizer isso e o seu comune acontecer isso com o seu comune, você corre um grande risco de ter a cidadania cancelada. Então, por exemplo, se o vigília oficial me desse o processo para assinar, por 25 dias eu poderia ter vindo embora. Só que ele me deu para assinar no último dia por causa da lei. Para ele vai ficar todo mundo correto, não tem problema nenhum. Então tem algumas facilidades que nem sempre é facilidade, que no futuro pode causar algum problema. E é importante ver, sobre a não renúncia, o oficial manda para o Brasil, né, dizendo, Girolamo Kuman, que é o meu antenato, e aí eles respondem que meu antenato não renunciou à cidadania italiana. Mas aí tem gente que fica preocupado, que fica com medo, como que eu vou saber disso e tal. Só que na época, é uma curiosidade, na época, os italianos chegavam no Brasil, eram os italianos que estavam em grande dificuldade na Itália. Ou eram pessoas muito ricas que tinham uma grande dívida com o Estado. E aí a Itália era meio, se você pegar na história mesmo, assim, conversando com os italianos, é meio que uma escravidão branca, tá? A Itália vendia esse povo para pagar, a forma que a Itália encontrou, porque o Brasil dava um dinheiro para a Itália, por cada pessoa que chegava lá. Então, para eles virem trabalhar aqui. A Itália mandava ao Brasil quem tinha dívida com o Estado, ou tinha algum problema assim. Não é todo mundo, né? Mas a maioria, assim, tal. E tem a questão que a Itália tinha acabado de sair da guerra e foi um dos maiores frios na época, e aí teve grandes problemas, e aí muita gente foi embora para o Brasil com promessas de uma vida melhor.
Enfim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que nessa época, quem chegou no Brasil eram pessoas, a maioria, analfabeta. Ah, tá. Então, o que acontece? Eles não faziam, eles não renunciavam à A cidadania deles, cidadania. o que é bom para quem quer hoje, né? O que é bom. Então, quem renunciava à cidadania na época? Quem queria no Brasil ter algum cargo político, quem queria, na época, era da alta sociedade italiana, que chegou no Brasil, que falava bem português, e queriam ter algum cargo político no Brasil. E aí, para isso, na lei brasileira, eles precisavam renunciar à cidadania italiana. Mas isso daí a gente está falando de 1% das pessoas do Brasil, muito pouca gente. Entendi. Muita gente pergunta, porque na portuguesa, por exemplo, todas as gerações precisam ter acesso, precisam adquirir a cidadania, né? O português, por exemplo, né? O vô, se era o meu avô, meu pai tem que ter para eu poder tirar e me dar o direito. Na italiana funciona assim? Todas as gerações precisam ter a cidadania? Não, você tira direto. Ah, tá. E também sobre a documentação, muita gente pergunta: eu tenho, por exemplo, sou eu e meu irmão. Eu pego uma documentação para mim e para o meu irmão. Os dois podem usar mesmo ou não? Cada um tem um processo. Desde que você façam junto na Itália. Tá. Se começar o processo juntos na Itália, vocês podem usar os mesmos documentos. Tá. Na verdade, só a certidão de nascimento, né, vai ser diferente, ó, mas as outras você pode fazer um processo só. Mas, entendi. por exemplo, o que pode acontecer é você vai para a Itália, você faz o seu processo, e aí depois, no futuro, o seu irmão ou o seu primo, alguém quer fazer, eles podem usar a sua pasta. Se você, eles podem usar, mas isso, de qualquer forma, eles vão ter que emitir tudo de novo as certidões. Quando fala usar a mesma pasta, isso significa o quê? E também não precisa ser no mesmo comune. Por exemplo, você faz no norte e, por algum motivo, o seu irmão quer fazer no sul. E aí, o oficial do sul pede a sua pasta para o oficial do norte. Não tem problema nenhum. Entendi. Só que você, Verena, tem que autorizar. Eles pedem autorização para você, você tem que autorizar. Essa autorização meio que serve para dizer assim, tudo já foi conferido. Tá. Não tem mais o que discutir, é só mesmo emitir documentos. A parte burocrática e tal, e fazer o processo andar. Tá. Mas, e conferência de documentos, são verdadeiros e tal, etc e tal, mas assim, meio que facilita um pouco o processo, o vigília não fica procurando pelo em ovo, sabe? Entendi. Você fez por uma assessoria, né? Sim. Muita gente pergunta também se o processo lá na Itália, né, ele é mais rápido do que o processo aqui no Brasil, porque eu vejo muita gente dando entrada à cidadania italiana e demorando, gente, mais de 10 anos daqui do Brasil. Por isso que muita gente prefere ir na Itália, porque lá o processo caminha mais rápido. É verdade isso? O que acontece não é que o processo é mais rápido, é porque muita gente dá entrada no processo no Brasil. Ah, tá. E a fila é grande. E aí o que acontece? Por exemplo, o Rio de Janeiro atende as pessoas do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de um outro estado que eu não me lembro agora. Ou seja, é sobrecarregado, sabe? Então, isso vai demorar. Eu sei que no Rio de Janeiro é um pouco mais rápido o processo do que São Paulo. São Paulo, a última vez que eu olhei, a fila estava em 9, 10 anos para obter cidadania. Nossa! É bem longo. Na Itália é mais rápido, porque você, teoricamente, você é residente italiano naquele momento, e você precisa de documentos para você sobreviver. Então, a Itália dá prioridade para quem está na Itália, para a pessoa não ficar ilegal, esse tipo de coisa. Perfeito. Agora, existe também assessores e advogados que fazem pelo Brasil, e você dá entrada no consulado, São Paulo, do Rio de Janeiro, que seja, e existe agora um processo que você entra com um processo em Roma contra a fila do consulado no Brasil. É louco, né? É meio louco, assim, tal. E tem gente que consegue com menos tempo, tipo 3 anos, 4 anos. A vantagem é de não ter um custo menor e de não precisar ir para a Itália e etc e tal. Tá. Mas, assim,
Mas também ir para a Itália também não é ruim, não, tá? Pra quem... Não, né? Também não é ruim ficar lá 45 dias, 2 meses, 3 meses, Não é né? ruim. É bem de boa. Para quem tem a oportunidade de ir para a Itália, vale muito a pena, porque a Itália é um lugar assim maravilhoso. E para mim foi uma experiência muito boa, muito legal, assim, de ter ido na cidade do meu antenato, de ter viajado a vários lugares e tal. E dá uma emoção, sabe, de falar, nossa, minha família veio daqui, assim, sabe? Eu fui no cemitério que a minha família tá enterrada. Eu fui na igreja que meu antenato casou, onde foi batizado. É muito legal, assim. Aí tem Milão, né? Que Milão é. Ai, chiquérrimo. É um resgate da sua história, né, amigo? Assim, você resgata a história da sua família. Isso eu acho, né, que dá uma emoção. É muito bom conhecer, né? Eu tenho também sangue italiano e às vezes eu fico curiosa, mas como você disse, a documentação é muito difícil de ser levantada. Sim, Mas eu acredito que compensa, porque a persistência faz com que você conheça a sua história. E outra, né? Tem a possibilidade de ser uma pessoa, né? Uma cidadã europeia, que pode e tem transitar na também, Europa tranquilamente, legalizada. Isso eu acho que é bem bacana também. muito diferente, porque você já morou na Irlanda, você sabe como Sim. que é a imigração aqui. Quando você chega, tem que mostrar papel e documentos, e tem que provar isso, provar aquilo. E eu achei super engraçado que vim para Irlanda da Itália, e aí eu só com a identidade, entreguei a identidade pro oficial, ele só me mandou baixar a máscara, né, por causa do coronavírus, etc. Ele só falou bem-vindo à Irlanda. Aí eu falei assim, Nossa, é uma sensação incrível, assim, sabe? É bem diferente e tal. É um prazer, assim, é uma realização, sabe? De você ter a isso. liberdade, escolher o que você quer para você não fica preso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que voltar para o Brasil. Abre um leque para você, assim, sabe? Eu Sim, tinha isso. oportunidade. E a Itália, além de ser um país maravilhoso, assim, as pessoas são super acolhedoras, assim, muito legal. A culinária é uma coisa incrível. Fantástica. Pois é, a gente está acostumado com a comida da Irlanda, né? Chegou lá, eu matei saudade um pouquinho assim, do Brasil, assim, no sentido de comida boa, sabe? Aham. A Itália é incrível. Passei de barco em Veneza, sabe? É uma coisa incrível. A Itália é incrível. Então, assim, para quem quer fazer o processo no Brasil, arrumar um advogado e fazer o processo, abrir o processo contra a fila do consulado, quem quiser ir para a Itália também vai ficar encantado. Assim. A Itália é um lugar bem, bem bonito. Você pode ser um assessor. Você tá craque, você sabe tudo. Eita. No seu processo, você teve todas as vivências e tudo mais, experiências, né? Mas eu ajudo assim, algumas pessoas assim, eu não cobro para isso, não trabalho com isso, né? Eu tenho Aham. uns amigos que eu ajudei bastante e tal, porque também eu tive também muita gente que me ajudou bastante, que Sim, tirou sim. vidas, que foram assim anjos assim para mim assim. Então, a forma de eu retribuir também isso hoje é sempre que alguém precisa também, eu tenho o maior prazer de ajudar, de falar e tal. Eu sei, você tem um coração imenso. Sempre que eu pergunto alguma informação, você me dá a informação completa, na amizade mesmo, sem cobrança. Eu te conheço. Por isso que eu te chamei para vir aqui no meu canal. Você tem alguma informação extra? Alguma coisa que você queira acrescentar, que a gente não perguntou? Ou também as pessoas que estão assistindo esse vídeo, elas podem deixar nos comentários, né? Eu vou deixar todas as suas redes sociais aqui para o pessoal te acompanhar, né? Ver o conteúdo que você tem produzido, ou até mesmo se tiver alguma dúvida, que eu sei que você tem um coração grande, você pode ajudar todos. Quem sabe futuramente você vira um assessor também, com preço bom, viu, Claudinei? Tá bom. Ah, mas assim, eu acho que não é nem uma dica, assim, é uma orientação, assim, sabe? Para quem a gente sabe que o Brasil está numa situação muito difícil e economicamente falando, a saúde, etc. e tal. Eu estava insatisfeito com o Brasil um tempo atrás, então, antes de tudo isso acontecer, agora então eu estaria louco. Então, assim, pra quem quer sair do Brasil, vale muito a pena.
É difícil, eu vou falar, você sabe da minha vida aqui na Irlanda, mas assim, é uma oportunidade de morar fora. A cidadania italiana é uma oportunidade de morar fora, de ficar legal, sem ter problema nenhum, sem estar se escondendo, como, enfim. E interessante também da cidadania italiana, uma curiosidade, na verdade, é que ela te dá um visto muito fácil para os Estados Unidos. E para nos Estados Unidos, por exemplo, você só quem é cidadão italiano não tem que tirar visto, não tem que fazer nada. Você entra no site dos Estados Unidos, você fala, estou indo viajar tal dia, tal data, e é isso. Você imprime um documentozinho, você paga acho que 16 ou 18 dólares, e vai. Não tem entrevista, não tem nada. E para a Austrália também é muito bom, para quem tem cidadania italiana e tem menos de 31 anos de idade. Tem um visto de residência muito fácil na Austrália também, para quem não quiser vir passar o frio da Irlanda, pode ir para a Austrália também. Sim. Então, é bem interessante, assim, é uma porta para o mundo. Assim, tá? Liberdade, né? Liberdade é a palavra. Porque eu acho legal da cidadania, porque ela abre um leque de possibilidades, né? Se você quer ficar no Brasil, você fica no Brasil. Mas se você está inquieto, quer morar na Itália, vai para a Itália porque você tem a cidadania. Quer morar em outro lugar, né? Então, assim, são várias possibilidades com a cidadania. Então, por isso que muita gente pergunta, muita gente tem curiosidade de saber como é que funciona. E isso é fenomenal, né? Bem legal. Tem uma coisa bem interessante, bem... Abre muitas portas, né, como eu disse, assim. É outra vida. Engraçado é que tipo, depois que eu vim da Itália, aí meus amigos ficam assim, mas agora você é europeu, não sei o que e tal. E interessante é que como te abre portas, não muda você, a sua essência, você continua sendo aquela pessoa ali, você não vai ser melhor do que ninguém, você não vai ser pior do que ninguém, a verdade é que você só muda um pouco o seu foco e você fica um pouco mais leve de preocupações, de visto, de escola, de etc. Muita gente aí na Irlanda busca por isso, né? Muita gente que vai à Irlanda, gosta aí do país, quer continuar vivendo aí, e aí busca uma possibilidade de fixar residência legalizada. E a cidadania é um dos melhores caminhos, pelo que eu vejo, que o pessoal comenta, né? É um caminho um pouco doloroso, talvez, no começo, para achar documento, para ver isso, para ver aquilo, mas é um caminho mais curto para muita coisa. Talvez no começo te dê um pouco de estresse, um pouco de será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Mas é uma coisa que depois você consegue, você fala, nossa, tudo isso valeu a pena, assim, sabe? Maravilhoso. E achar documentos também, eu tive dificuldade porque eu procurei tudo sozinho. Mas também tem empresas que fazem isso, sabe? Então, assim, hoje, para quem tem a oportunidade de pagar, então, é muito mais fácil. Sabe? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo essas possibilidades, né, dessas empresas que fazem isso, porque aí fica mais fácil para o pessoal buscar, né, procurar o documento. Para buscar documentos, tem empresas que faz isso. Para apostilar, traduzir, tem empresas que fazem isso, fazem tudo para você. Para você ir para a Itália, você não precisa falar italiano, então você pode ter um assessor, você pode procurar empresas que fazem isso. Eu até tenho um grande amigo meu na Itália que faz isso, depois eu posso até te passar o contato dele. Ele é uma pessoa super confiável, muito boa, ele fez o processo na Itália. Então, assim, para quem... Eu estou falando, tentando ajudar todo mundo, porque nem todo mundo tem condições de pagar tudo, né? Porque é muito caro. Eu não tive condições de pagar para procurar meus documentos na época e tal. Eu tive que procurar, por isso eu demorei mais tempo. Então, assim, tem várias possibilidades assim de fazer. Talvez é um pouco dolorido, mas depois só alegria. Depois dá certo. Só alegria. Claudinei, muito obrigada por você ter participado aqui. Eu tenho certeza que todas as informações que você passou para o pessoal que está aqui assistindo serão muito úteis, né? Então, eu te agradeço por essa disponibilidade, por essa solidariedade, que você tem um coração imenso, eu te conheço, eu sei que você sempre está aberto a ajudar as pessoas. Então, por isso, eu quero te agradecer do fundo do meu coração por você estar aqui. Obrigado. Eu que agradeço, é um prazer. É um prazer poder ajudar alguém, tirar alguma dúvida e tal. Obrigada mesmo.
Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, é só chamar aqui. Nós estaremos à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês. Encontro todos, já sabem, no próximo destino. Um grande beijo e até lá. Tchau, Claudinei. Tchau, pessoal.